Olá pessoal, meu nome é Adilson Ivan e junto com meu amigo Wellington Oliveira a gente vai falar um pouco sobre tópicos de reconhecimento de voz. Primeiramente, nós somos alunos da Universidade Federal de São Paulo, do curso de Ciência da Computação. Esse é um trabalho para a matéria de multimídia e é isso. Vamos começar com uma introdução. O reconhecimento de voz ele consiste basicamente na conversão de som em um dado interpretável, né? O reconhecimento de voz ele consiste em gerar, a partir da fala, um dado que um computador possa entender. Quando os primeiros reconhecedores foram desenvolvidos, eles eram capazes de reconhecer apenas algumas vogais, consoantes ou dígitos. Hoje, como a gente vai ver no histórico, já existem alguns reconhecedores de fala contínua, ou seja, o usuário ele não precisa pausar para que a fala seja reconhecida. Indo um pouco para o histórico, em 1881, Alexander Graham Bell funda uma empresa para fornecer máquinas capazes de gravar e reproduzir sons em ambiente de trabalho. A ideia na época era permitir que os gerentes pudessem ditar textos para uma máquina, né? E essas secretárias pudessem posteriormente digitar os dados ditados. Com o avanço da tecnologia e com a vinda dos computadores, em 1950, começam as primeiras pesquisas na área de reconhecimento de voz, com Davis, Biddulph e Balachek da Bell Laboratories. Eles desenvolveram um circuito capaz de reconhecer dígitos de 9 e até o dígito 0, né? Já em 1964, a IBM lança o primeiro sintetizador de voz para reconhecimento de dígitos. Em 1978, a Texas Instruments lança o primeiro chip dedicado à sintetização de voz. Em 1933, a IBM lança o primeiro software comercial para reconhecer voz, o IBM Personal Dictation System. E aqui na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro, acontece o desenvolvimento do DOSVox, um software com síntese. A síntese, nesse caso, é o processo inverso, né, onde um dado é representado em forma de voz, como o Google Tradutor, por exemplo, onde a gente escreve, né, e ele faz a reescrita. Ele fala, né, o que você escreve. Em 1997, a Dragon Systems lança o primeiro programa para reconhecimento de fala contínua em inglês. Em 1999, a Lotus e a Corel introduzem recursos de voz em seus aplicativos. E em 2001, a Telemar lança o Vocal, o primeiro serviço de voz aberto ao público, com síntese e reconhecimento da fala para e-mails e agência. Bom, mas como funciona? A gente vai explicar o funcionamento com a utilização do Postcode Modulation, ou PCM. Primeiro, o dado de voz, um sinal analógico, ele é fornecido por uma placa de som. Este sinal precisa ser digitalizado e, dessa forma, o dado analógico é amostrado 16.000 vezes por segundo. Ou seja, a cada segundo, 16 a 1.000 mostras do dado são colhidas. Depois, o dado é digitalizado através do PCM. Essa forma ela pega as amplitudes, né, que depois são utilizadas na técnica Windowed Fast Fourier Transform para mostrar o sinal de áudio em cada centésimo de segundo, mas dessa vez no domínio da frequência. Assim fica mais fácil identificar os componentes da frequência de um som através de dados digitais. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como funciona o PCM. Na imagem de cima, então o que acontece? A gente tem o dado aí analógico, né? Com o dado analógico a gente precisa mostrar ele. Então, como a gente pode ver nesses pontinhos aí do gráfico de baixo, nesse tempo ele foi amostrado, ele pegou um dado e ele identificou, né, aquilo. Então, com a passagem da frequência, você vai amostrando, dada a amplitude, você vai pegando esses dados. Depois a gente vai fazer a transformada de Fourier, né? O próximo passo, então, é reconhecer as bandas de frequência. Para isso, o software de reconhecimento ele possui em sua base de dados milhares de frequências ou fonemas. Isso aí o software precisa ser treinado, né? O fonema ele é a menor unidade de fala de um idioma, sendo que a dicção dos fonemas é diferente entre si. Se a entrada é, por exemplo, a letra T, o software terá que buscar na base de dados os fonemas de uma frequência semelhante. Ao encontrar um sinal de entrada, é atribuído um número, ou feature number. Graças a essas duas técnicas, conseguimos traduzir um sinal de 16.000 entradas para um sinal de 100 entradas por segundo.
tornando o processo mais eficiente em tempo real. Então aqui embaixo a gente já tem como é a entrada analógica, a entrada digital, né, quantizada, utilizando o PCM, que é a forma que a gente demonstra acima. E embaixo, para cada banda de frequência, como a gente pode ver, ele atribui os feature numbers, né? Então, vamos supor que esse primeiro passo, onde ele marca 10, 15 e 38, isso seja o feature number da letra A, por exemplo. Então, toda vez que entrar um dado novo, ele vai buscar, através da frequência desse dado novo, né, através do dado digital depois do processo analógico, ele vai tentar atribuir um feature number a essa frequência. Vamos falar um pouco sobre o reconhecimento dos padrões acústicos, né? A cada banda de frequência, o fonema correspondente é associado. O software iria unir os fonemas e formar palavras, fazendo com que o computador entenda a fala humana. Entretanto, existem algumas variáveis como pronúncia e ruído, por exemplo. Assim, podemos permitir que um feature number seja associado a mais de um fonema. Se admitirmos, por exemplo, que o software já foi treinado, diversas pronúncias e sotaques diferentes, com exemplos de fonemas, basta calcular a probabilidade de definição desses fonemas. Outro ponto importante é determinar a parada entre um fonema e outro, seja quando termina ou quando começa. Para marcar tal transição, utilizamos o modelo oculto de Markov, utilizando operações combinatórias e atribuindo pesos para essas transições. Outra ideia é gerar feature numbers para o silêncio, ou seja, quando o som é oculto ou muito baixo, a gente define que não há fala entre o utilizador e a máquina. Então a gente vai dar um exemplo aqui da palavra potato. Como ela é identificada? Você começa com o processo de reconhecimento e ele recebe, por exemplo, ele identifica que a primeira palavra, o feature number dela quer dizer um P, o primeiro fonema, né? Então do P, a próxima palavra você tem o O, né? O O no caso. O que acontece? Ele vai buscar o feature number que esteja mais próximo do O e do A. Aí, como você atribui peso, ele vai tentar identificar qual é o mais próximo. Como você está falando PO, que seria P mais O, a probabilidade de ser O é 0,6. Se você estivesse falando PA, por exemplo, daí a gente teria uma outra forma de reconhecimento. Com o PO, o feature number dele, o O, ele deve ser um pouco próximo do A. Só que ele está mais para o feature number. O que foi reconhecido, ele está mais para o O. Então você já tem o PO. E aí você vai indo para baixo, né? O A, por exemplo, ele é muito próximo do I. Então você atribui pesos diferentes, pesos semelhantes para ele. E através dessa questão do peso, do mais próximo que ele está, a fala ela vai sendo reconhecida. Só que existe um problema. O software ele consegue identificar palavras, mas pode ser que a identificação não tenha anexo, né? Agora, antes a gente só conseguia definir fonemas, depois a gente consegue definir palavras, mas para você poder identificar o que está sendo falado, pode ser que ele não faça muito nexo, né? Se a gente diz, por exemplo, a frase concerto de música, pode ser que o identificador devolva a frase concerto, mas na forma de consertar, de arrumar, que tem a mesma pronúncia, mas os sentidos são diferentes. Nesse caso, o concerto de consertar não faz muito sentido. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar o conceito de gramática, que são regras para a construção de frases. Um pequeno exemplo aqui de gramática seria a identificação, né? Quando entra a palavra eu, a gente define eu como sujeito, ele também como sujeito. A construção de verbo, ela precisa, antes de você construir um verbo, você precisa de um sujeito. Dessa forma, quando você define o sujeito e você define o verbo, você impede algumas construções que não têm nexo. Um exemplo é quando você impede a construção da frase anda ele, por exemplo. Porque se você tem anda, antes você precisa de um sujeito. Então, o sujeito anda. Então, eu ando. Ele anda, por exemplo, ou ele nada. A gramática, no entanto, ela precisa ser bem construída para não fornecer ambiguidade e alterar o sentido da frase, já que o que for reconhecido pode ser utilizado como um comando para telefonia, por exemplo. Existem alguns problemas que nem sempre podem ser tratados no reconhecedor. Um exemplo é a mudança de decisão pelas pessoas.
Se um reconhecedor requisita um comando de decisão, um sim ou não, por exemplo, uma pessoa ela pode responder sim, depois ela muda de ideia e diz não. O que vai ser tratado, o que não pode ser tratado, já que o comando sim foi aceito pela máquina. Um outro exemplo são hesitações, demora ou demora para responder uma possível pergunta. A gente utilizando o exemplo da telefonia, né? Você pergunta, por exemplo, se a pessoa gostaria de um novo cartão de crédito, a pessoa hesita, ela não sabe se quer ou não. Esse tipo de coisa é complicado de tratar no reconhecedor. Esse, no caso, seriam alguns exemplos, né, de como o reconhecedor ele não consegue atuar. Concluindo esse pequeno trabalho, esse trabalho nosso, o que a gente pode concluir é que hoje, com o avanço da tecnologia digital e das automações, fica difícil pensar num mundo conectado sem os recursos de reconhecimento de voz. Como vimos, algumas empresas de tecnologia já utilizam tais comandos, facilitando o atendimento. Isso gera economia e incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias. A facilidade que obtemos com sistemas automatizados provam a necessidade de continuar os estudos nessa área. Então, gente, essas são algumas das fontes que a gente utilizou para o desenvolvimento desse trabalho. A gente agradece aqueles que estão assistindo esse vídeo. Espero que essa introdução, né, esse pequeno trabalho sobre o reconhecimento de voz tenha sido útil a todos. Muito obrigado e até a próxima.